Pela ordem definida em sorteio, quem faz a primeira pergunta é Guilherme Boulos, candidato com quem o senhor deseja debater. Boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a quem está assistindo. Eu vou perguntar para o Datena. Pergunta será feita para o candidato Datena em 30 segundos. Datena, a gente viu em debates anteriores muita gritaria, muita guerra ideológica, infelizmente. Mas tem coisas que não dependem da pessoa ser de esquerda, de direita. São questões de humanidade. Ter 9 horas de espera na fila de um hospital, você que está assistindo sabe, é desumano. Ter gente morando na rua, 80 mil pessoas na cidade mais rica do Brasil, é desumano. Por isso eu quero te perguntar, qual é a sua proposta para a população de rua em São Paulo? Primeiro que a minha proposta hoje aqui, é manter inexoravelmente o princípio democrático de discussões de propostas. Essa é a minha palavra, eu vou com ela até o fim. Sobre essa irresponsabilidade de você ter uma cidade de 80 mil habitantes morando na rua dentro de uma cidade-estado como São Paulo, isso é quase que um genocídio, é inadmissível. A primeira moradia tem que ser um fator que você não pode ter um auxílio aluguel de R$600. Qualquer barraco custa entre 800 e R$1.000. Você tem que criar a frente de emprego, porque quem não tem emprego não tem direito nenhum a nada, é simplesmente isolado da sociedade. Os abrigos são de qualidade péssima, tão péssima que as pessoas preferem morar na rua, dividindo o chão com ratos e baratas, do que ir para esses abrigos. Precisamos de que a saúde chegue até essas pessoas que estão na rua. São 3 mil crianças abandonadas pelas ruas de São Paulo. Onde é que estão os braços sociais da Prefeitura de São Paulo, que são muitos, mas não aparecem? Os conselhos tutelares que nós temos na Prefeitura de São Paulo, que deixam essa vergonhosa quantia de 3 mil crianças isoladas no meio da rua. Nós precisamos de dar a esse povo que é invisível uma condição de morar, condição de trabalho e inseri-los na sociedade de uma forma definitiva. Não pode a cidade mais rica do Brasil, uma das mais ricas do planeta, ter a vergonhosa quantia de 80 mil pessoas, 3 mil crianças jogadas na rua de uma forma lamentável, impensável e impossível de acontecer. Réplica do candidato Boulos a partir de agora. A gente vai resolver o problema da população de rua com acolhimento humanizado, geração de renda e moradia. Eu me lembro de uma história que eu ouvi recentemente do Frei Carlinhos. Frei Carlinhos é um amigo meu e ele contou que tem uma moradora de rua, a Isabel, que mora ali perto do metrô Marechal Deodoro. E um dia ele faz trabalho social lá, distribui comida, ajuda as pessoas. E um dia a Isabel, conversando com ele, ele perguntou: Isabel, qual é seu sonho? E ela respondeu para ele: meu sonho é ter um absorvente limpo. Frei Carlinhos então disse para ela: não, isso eu posso te dar. Qual é seu sonho de verdade? E ela disse: Frei, eu já sonhei em ter uma casa. Hoje eu não sonho mais. Faz dias que eu não tomo banho. Tudo que eu quero é tomar um banho e ter um absorvente limpo. Eu quero ser prefeito de São Paulo para que a Isabel e pessoas como ela possam ter o básico, a dignidade, mas também não só sonhar com uma casa, mas ter uma casa. E não só para as pessoas em situação de rua. A gente quer devolver a esperança e a capacidade de sonhar para você que está no ônibus lotado todo dia, está quase desistindo. Para você que fica 9 horas numa UPA para ser atendido. É para isso que eu quero ser prefeito e por isso eu peço o seu voto de confiança. Olha, onde é que estão os médicos dos consultórios móveis que têm que tirar essas pessoas da rua, que são normalmente dependentes químicos de qualquer forma? Se fala muito de crack e cocaína. O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo, o segundo maior consumidor de cocaína do mundo, por isso a gente tem que acabar com esse tráfico de drogas, que é um negócio do PCC que destrói famílias. Eu entrevistei, já disse isso uma vez e vou falar de novo, que fiquei envergonhado, em plena marginal do Rio Tietê, um cidadão que tinha estudado teologia e falava com uma facilidade enorme, que
estava morando pior do que cachorro, porque tinha um abrigo lá de tábua e lona. E eu dizia a ele, por que você está aí? Ele falou, primeiro eu comecei com álcool, depois com crack, por desilusão amorosa. Estou aqui porque ninguém me dá a oportunidade de viver livre da droga. Todos nós temos o direito de nos livrarmos desse fantasma terrível, seja o álcool, seja a cocaína, seja o crack, qualquer coisa. Tá? Essas pessoas têm que ter dignidade porque estão na rua, porque não conseguem dela sair. E a lei para isso, a partir do momento em que um profissional de saúde detecta que há necessidade dessa pessoa sair da rua e ela não tem discernimento para tal, ela tem que ser levada para um tratamento. Onde é que está isso? Eu falei de crianças, nós temos 1.800.000 idosos, 2 milhões de idosos em São Paulo, muitos deles morando nas ruas. Onde é que estão os lares para idosos que deveria ter na cidade? Onde é que está a assistência a pessoas de idade que ajudaram com as suas próprias mãos construir essa cidade? Onde está a prefeitura quando nós temos 80.000 pessoas passando fome e morando na rua? Obrigado, candidato da Atena. Bem, nessa próxima rodada é o candidato Pablo Marçal quem tem a vez de escolher. Com quem o senhor pretende debater, candidato Marçal? Boa noite. Boa noite aos candidatos, a todos os paulistanos. A pergunta vai para o Ricardo. Pode fazê-la. Ricardo Nunes, eu estive em Morro Doce, Pirituba, Brasilândia, ali na Zona Norte. E eu colhi assinaturas de algumas crianças, e crianças com 10 anos e 11 anos de idade não estão sabendo escrever da rede pública de ensino. A gente está com o pior resultado do IDEB da história da educação de São Paulo, gastando 25 bilhões. O que você não fez? Ou o que você fez de errado? O que você tem que corrigir que você errou? Candidato Nunes, 2 minutos para a sua resposta. Obrigado pela pergunta. Olha, a gente conseguiu fazer hoje algo fundamental para a nossa cidade. Pelo 4º ano consecutivo, nós temos vaga de creche para todas as crianças. Todas as criancinhas da nossa cidade têm sua vaga de creche garantida. Nós conseguimos melhorar a questão da alimentação. As crianças da nossa creche recebem 5 refeições por dia com nutricionistas que fazem o seu cardápio. Isso é a base. Uma mamãe, quando tem o filhinho na barriga, desde o primeiro dia até os 7 anos dessa criança, é o melhor momento do desenvolvimento do seu cérebro, inclusive das questões cognitivas, pela sua plasticidade. E a criança que passa pela creche, ela vai ter 25% a mais de capacidade de assimilar o aprendizado. Nós demos uma correção do piso dos professores de 44% para uma inflação de 20%. Eu contratei mais de 15 mil professores na nossa rede municipal de educação. A gente tem muita coisa ainda para fazer, mas é essa base, essa estrutura que nós vamos conseguir avançando. Sem promessa que não é possível cumprir, sem ficar só criticando a prefeitura. É proposta, é trabalho, é realização. E é por isso, todo dia, eu acordo bem cedinho e vou para a prefeitura, me reúno com a minha equipe, para a gente poder melhorar cada dia mais a educação na nossa cidade. E trazendo tecnologia, nós distribuímos 506 mil tablets. Pessoal, 506 mil tablets com conteúdo pedagógico, acesso à internet. E toda esse investimento, todas essas ações é que está possibilitando que a gente possa estar avançando. E é por isso que eu quero pedir o seu voto para continuar numa cidade segura, com alguém que tem equilíbrio, que está trabalhando bastante, que tem uma boa equipe, ajustou a saúde financeira da cidade, que possibilite os investimentos. Vote 15 para a cidade continuar segura e... Tempo esgotado, sua réplica, candidato. O atual prefeito ele não apontou os erros e não admite que errou. Palmas, Goiás, Santa Catarina está na frente do estado da cidade de São Paulo. E é lamentável porque não tem solução. Ele mostrou outras coisas boas que ele fez, não dá para negar que foram feitas, mas aquilo que é primordial, fazer uma criança entrar em alfabetização, a gente não está conseguindo atravessar 38% de alfabetização na cidade de São Paulo. Minha proposta é transformar a escola pública, a escola olímpica, onde seu filho vai ter uma identidade esportiva e em competições a gente vai bancar essas competições. Ensinar educação financeira, inteligência emocional, empresarialização. Eu faço a pergunta, quem não quer ter seu próprio negócio? Nós vamos de fato investir nas tecnologias, nas profissões do futuro, ensinando isso tudo na rede pública de ensino.
Ô, Ricardo, você tem uma oportunidade agora. Existe em curso uma investigação da Polícia Federal em relação ao desvio de merenda. E esse desvio de merenda, não quero ser injusto com você, mas como eu estou acompanhando bem próximo, existe lá pagamentos no seu nome, pagamentos no nome de familiar. E eu queria que você desse explicação, né? Não fugindo. Se fosse de fato o prefeito, ninguém aqui está criticando a prefeitura, nós estamos mostrando a pessoa que toca a prefeitura. Então eu queria que você, no seu tempo, se explicasse, porque já foi veiculado, isso aqui não é ilação, foi veiculado que você recebeu dinheiro em relação a mais de 100 pessoas indiciadas pela Polícia Federal. Se você puder contar para o cidadão de São Paulo. Olha, o Pablo Henrique, quem fugiu da polícia foi você. Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas desse país para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você. A minha vida é limpa e continuará limpa para sempre. Eu nunca tive um indiciamento, nunca tive uma condenação e não terei, porque o meu passado é um passado honrado. O meu presente é um presente honrado e o meu futuro continuará honrado. Então, você tem esse hábito, já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena que você traga esse tipo de colocação aqui no debate tão sério. Inclusive, foi condenado só agora, além das outras condenações que você teve, 4 anos e 5 meses foi condenado, só agora nessas eleições, 22 condenações pela Justiça Eleitoral por fazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Mentira! Imagine você que está nos assistindo, ser vítima de tantas mentiras. Ele foi condenado 22 vezes. Mas eu quero falar da nossa cidade. Eu quero falar daquilo que interessa e para isso que você está aqui. Não cair nos golpes aí do seu Pablo Henrique. Nós estamos com a saúde financeira da cidade em dia. Quando a gente fala dos avanços, quando a gente fala daquilo que nós colocamos, eu estou colocando aquilo que já foi feito. Mais de 10 mil salas digitais na nossa rede municipal. Gente, nós temos mais de 1 milhão de alunos na nossa rede municipal. Todos os dias, todos os nossos alunos têm que ter ali o seu professor, tem que ter toda a coordenadoria pedagógica, precisa ter a sua alimentação, 5 refeições nas nossas creches, uniforme o material escolar. Imagine a responsabilidade de um prefeito, de um gestor. Precisa ter equilíbrio, não ficar inventando mentira, ter seriedade, vir para um debate com seriedade para tratar com você aquilo que interessa para a cidade, do presente e do futuro. E é isso que eu estou fazendo e é isso que eu vou continuar fazendo, em respeito a você. Ok, candidatos. Bom, o candidato Pablo Marçal fez um pedido de direito de resposta durante esse confronto e ele foi negado, candidato. Nós vamos agora seguir para mais um confronto. Pelo sorteio é a vez da candidata Tabata Amaral. Candidata, quem a senhora escolhe? Candidato Boulos. Por favor, a senhora tem 30 segundos. Candidato, de cada 10 crianças que estão na creche hoje, 8 estão em entidades, muitas delas religiosas, que fazem parcerias com a prefeitura. Na última eleição, você disse que era contra esse modelo e que, se fosse prefeito, acabaria com as parcerias. Agora, você diz que mudou de opinião nessa eleição. No entanto, o seu partido, o PSOL, continua sendo contrário ao modelo de parcerias. Então, eu queria entender em quem nós devemos acreditar, no Boulos ou no PSOL? Sua resposta, candidato Boulos. Vamos lá, Tabata. Primeiro, eu tenho relação e conhecimento com várias entidades, organizações sociais, tanto de igrejas como entidades civis, que fazem um trabalho extraordinário na educação infantil na cidade de São Paulo. Foi o que permitiu, inclusive, o Bruno Covas zerar a fila da creche. Ricardo Nunes diz que foi ele, mas se apropria de algo que não foi feito por ele. Foi zerada na gestão do Bruno Covas a fila da creche. Eu tenho condições e capacidade de aprender ao ver uma experiência, né? E dialoguei isso, inclusive, com as creches da Rede Direta, com professoras da Rede Direta, com as professoras da Conveniada, com o grupo de apoio. Nós vamos não só manter as creches conveniadas na cidade de São Paulo, como vamos trabalhar para equiparar as condições salariais e de jornada, dar apoio, porque a gestão do Ricardo Nunes reduziu os repasses do ponto de vista da alimentação. Isso tem gerado dificuldade para que as entidades possam dar alimentação de qualidade. Então, farei isso, tanto fortalecendo a rede direta da prefeitura, como também fortalecendo os convênios. Agora, falando de educação, eu quero falar para você que está em casa, que nós vamos fazer também educação integral na cidade de São Paulo. Eu estava outro dia
conversando com uma mãe que me disse: Boulos, lá no Grajaú, o momento do dia que meu coração mais aperta é quando, da hora do almoço, meio-dia, e meu filho sai da escola, eu não tenho quem pagar, eu fico até o fim do dia para sair do serviço angustiado. Nós vamos garantir educação integral, em que um período vai ter aula, eu sou professor, sei o que estou falando, e no outro período a gente vai ter esporte, cultura, reforço, lazer, para poder garantir que a criança fique bem cuidada, bem alimentada, com psicólogo em todas as escolas e os pais também. Réplica, candidato. Toda vez que a prefeitura faz uma parceria, traz o privado, uma ONG para ajudar, para fornecer um serviço, a gente tem que separar o joio do trigo, porque existem muitas entidades que fazem um trabalho muito sério. O que falta hoje na primeira infância, o que falta nas creches é padronização. A prefeitura, o prefeito perdeu o controle da cidade. Não é à toa que existe hoje uma investigação envolvendo a máfia das creches. Na prática, é seu filho, sua filha que é prejudicada, porque não é a mesma qualidade, porque não é a mesma merenda, porque está faltando o mesmo padrão. E o meu compromisso com você é cuidar dos pequenininhos, cuidar da primeira infância, trazendo inclusive apoio psicológico para as famílias e garantindo o mesmo padrão, a mesma segurança, independente se é uma escola gerida pela prefeitura ou por uma outra entidade. Mas a pergunta que eu lhe fiz, Boulos, é porque tem uma coisa que as pessoas se perguntam muito. Você, nessa eleição, abriu mão de muitos posicionamentos históricos que você e seu partido defenderam veementemente. Você dizia que era a favor da descriminalização das drogas, agora é contra. Dizia que era a favor da legalização do aborto, agora diz que defende a lei do jeito que está. Nessa semana, exatamente, mudou sua posição em relação à Venezuela e diz agora, finalmente, que é uma ditadura. Mas o seu partido mantém essas mesmas posições. Isso gera um questionamento para as pessoas. Como é que você vai governar com o seu partido contra, quando já existe uma dificuldade com partidos à direita? Tabata, eu lamento muito que você traga questões que não procedem, com a verdade, para o debate. Mas quando você se torna prefeito de uma cidade, ainda mais de uma cidade do tamanho de São Paulo, você não governa só para o seu partido, só para as suas ideias, você governa para a cidade inteira. É isso que eu vou fazer. Vou fazer isso, inclusive, com a ajuda da minha candidata a vice, que será a próxima vice-prefeita de São Paulo, que é a Marta Suplicy. Você que é da periferia sabe a grande prefeita que a Marta foi. A Marta fez os céus, a Marta fez o bilhete único. Ser trabalhador, lembra como era pagar 3 conduções, 2 para ir para o serviço antes do bilhete único? Pois é, por isso eu chamei a Marta para ser minha vice, que tem experiência. Juntei um time, uma equipe preparada, qualificada. Conto com o apoio do presidente Lula, que nos apoia nessa jornada, que já falou que vai nos ajudar a fazer os nossos projetos saírem do papel, inclusive o poupa-tempo da saúde. E é dele que eu quero falar para você. Você que vê a propaganda do Ricardo Nunes na televisão, parece um mundo paralelo. Porque ele diz que a saúde melhorou. Eu pergunto para você que está em casa, você acha que a saúde de São Paulo está melhor ou pior? Ele diz que o transporte está uma maravilha, que a cidade está segura. Você consegue sair tranquilo com o celular na rua? Veja, uma coisa é propaganda, outra coisa é realidade. Eu não peço nem que vocês acreditem em mim, no que eu estou dizendo, porque podem achar o Boulos é adversário, está só criticando. Não, julguem vocês mesmos, que vivem a cidade real. O problema das filas da saúde é grave. Eu sou filho de pais médicos, há mais de 40 anos trabalhando no SUS, na saúde pública. E por isso eu vou fazer, junto com o Lula, o poupa-tempo da saúde, que vai zerar a fila de exame e consulta. E você vai poder ser atendido perto da sua casa. Obrigado, candidatos. Tempo esgotado. Vamos ao quarto confronto deste bloco. É a vez do candidato Ricardo Nunes. O senhor pode fazer sua pergunta para Marçal, Tabata ou Marina, candidato. Vou fazer para Marina, em homenagem às mulheres. 30 segundos. Candidata Marina, eu abracei uma causa muito importante, tenho certeza que você também tem muito apreço e preocupação com isso. Que são as pessoas autistas, as pessoas PCD. Eu estou fazendo o primeiro grande centro TEA da cidade de São Paulo, ali na Zona Norte. E esse centro, que tem mais de 5.000 metros quadrados, ele vai atender não só as pessoas autistas, mas atender também os seus parentes.
Como você vê essa política pública? Qual a sua proposta para essa população? Sua resposta, candidata. A gente vai ter aqui 2 minutos agora e depois na réplica para eu responder a sua pergunta. Mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Record, agradecer a você que está em casa, em busca da melhor pessoa para governar a nossa cidade. Lembrando que no primeiro turno é bem importante você votar naquela pessoa que tem um caráter mais parecido com o seu. Em relação ao autismo, a gente recebe bastante perguntas ao respeito disso e a nossa proposta principal também vale para a educação. Qual que é essa proposta? A gente tem que ter mais direito de escolha para os pais. Hoje, infelizmente, o seu filho só tem uma escolha, que é uma escola pública de péssima qualidade. Então, o que a gente quer fazer é dar oportunidade de escolha. Com o que é pago hoje na escola pública, dá para pagar uma boa escola particular. Pasmem, mas essa é a realidade. Então, a proposta, principalmente para essas crianças que têm mais dificuldade, é trazer sim a oportunidade de que elas possam estudar em escolas boas, de qualidade, assim como a classe média tem acesso hoje. O seu filho também vai poder ter acesso a essas escolas. Agora, prefeito, mais importante, quando a gente fala principalmente de crianças, é muito importante a gente saber que sobra muito mais dinheiro para a prefeitura cuidar das pessoas quando não tem nenhum tipo de esquema. E essa semana saiu uma denúncia de que você, na campanha, gastou R$630 mil no aluguel de 12 carros de uma empresa estranha, que as próprias filhas, ali a reportagem foi, diziam que era alguém que trabalhava para você, que já usou auxílio emergencial. Eu queria que você explicasse isso para os eleitores, como é que foi usado esse recurso dos nossos impostos. Sua réplica, candidata. Vamos lá, esse tema das pessoas autistas, ele é de suma importância, gente. Como eu disse aqui na minha pergunta à candidata Marina, é uma causa que eu abracei. Eu já estou construindo, já está em construção e eu inauguro esse ano ainda o primeiro grande Centro TEA aqui da nossa cidade. Eu vou fazer no meu próximo mandato o Centro TEA na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste. Vamos ter em toda a região da nossa cidade. Como eu disse, vai ser uma área para você atender tanto crianças, jovens, os adultos, idosos com autismo, mas também os seus familiares. Que a gente vai poder cuidar das pessoas, ter ali todo atendimento psicossocial, curso profissionalizante, lá tem até uma piscina para as pessoas fazerem atividade, com aquele elevador que pode levar as pessoas que têm deficiência. É esse cuidado que as pessoas precisam. E também vou fazer o Mãe Paulistana PCD. O que é? As mamães que têm filhos com deficiência, um em cada região da cidade, para a gente cuidar dessas mães, das crianças que têm PCD. É muito importante esse cuidado, esse olhar nessa cidade acolhedora, essa cidade que tem, na minha gestão, esse olhar tão humanizado de cuidar das pessoas. Convido você, esse ano ainda a gente inaugura junto lá o nosso Centro TEA, ali em Santana. Vai ser maravilhoso, um grande avanço. Sobre o que você está falando, Maria, não tenho a mínima ideia. Uma coisa pode ter certeza, da minha parte, não existe qualquer tipo de coisa errada, como sempre foi a minha vida e sempre vai continuar sendo. Réplica, candidata. Bom, eu vou pedir para quem quiser saber mais sobre o assunto, é só acessar as minhas redes, Marina Helena BR no Instagram, que eu vou mostrar lá essa denúncia e, obviamente, que é só uma denúncia e o prefeito tem todo o direito de responder. Mas o que está dito ali, gente, é grave, né? É uma denúncia, de fato, que sugere ali desvios de dinheiro de campanha. E por que isso é importante? Porque esse também dinheiro sai do seu bolso, né? Como tudo no Brasil e toda a política pública. É o dinheiro que você acaba não usando para cuidar do seu filho, colocar ele numa boa escola, é aquele dinheiro que falta na hora que você quer contratar um bom plano de saúde, é o seu dinheiro suado que acaba indo para impostos, que acaba indo financiar o fundão, que financia também a campanha dos candidatos. Então, eu espero que você responda, Nunes. E eu fico perguntando, prefeito, por que é importante a gente trazer isso, gente? Porque vai ser a pessoa que vai cuidar da prefeitura pelos próximos 4 anos. Eu também me pergunto aqui, não sei se a pessoa de casa sabe disso,
mas foi a prefeitura que mais fez contratos sem licitação para fazer obras na cidade. Mais do que as 4 prefeituras anteriores, 4,9 bilhões, gente. Desses, mais de 4 bilhões também, se fala de contratos em que há denúncia, assim, de uma combinação de preço entre as empresas que estão ali no processo de licitação. Então, é muito dinheiro, de novo, sobra muito mais dinheiro para aplicar em política pública quando, de fato, a gente tem um processo competitivo e escolhe os melhores funcionários e as melhores empresas para prestarem um serviço para você. A questão aqui não é polemizar, mas é muito importante você entender, sim, o caráter de quem vai governar a nossa cidade pelos próximos 4 anos. Obrigado, candidatos. Bom, agora é a vez do candidato Datena e o senhor poderá perguntar ou ao candidato Marçal ou à candidata Tabata. Eu vou perguntar para a Tabata por um detalhe. É interessante. Valendo o seu tempo viu? a partir de agora, candidato. Vou perguntar para a Tabata e um detalhe, viu, Tabata? Eu acho interessante que tem gente aqui que fala coisas e nem move um músculo da face e a gente percebe que não é verdadeiro isso. Pode o cara fazer uma campanha para presidente dos Estados Unidos, como prefeito de São Paulo, com esse dinheiro todo que o Ricardo tem, porque ele poderia ter aplicado o dinheiro da prefeitura para os pobres, sem que haja alguma coisa errada. E a segurança, Tabata? Valendo o seu tempo, candidato. Obrigada. Datena, obrigada pela pergunta. Esse é um dos temas que mais me move e mais me incomoda nessa campanha. Nossa cidade está muito insegura em todos os quesitos. De cada 3 pessoas que moram aqui, uma já teve o celular roubado. A gente bateu o recorde de estupro na cidade. São 8 estupros por dia. Você imagina que o tempo vai passar e a gente como mulher vai ficar mais segura. Mas infelizmente foi o contrário. Feminicídio, outra coisa que destrói a gente. Já foram 25 feminicídios nesse ano. Sem contar os assédios, como que a gente viu de um maníaco que estava ali na moca, em frente a uma escola, luz do dia, com uma câmera filmando, não apareceu um guarda, não apareceu um policial. Quando eu olho para tudo isso, fica evidente para mim que a prefeitura, que o prefeito perderam o controle da cidade. Sim, a questão da segurança pública é uma responsabilidade que a prefeitura divide com o governo do estado. E é por isso que é importante eleger alguém que sabe dialogar com quem pensa diferente, que vai trabalhar com a polícia militar, que vai trabalhar com a polícia civil. Mas tem que ter ciência, gente, tem que ter estudo, tem que usar inteligência. A gente não tem guarda policial para todas as ruas de São Paulo, mas não precisa, porque o crime sempre acontece no mesmo lugar. Pensa na sua comunidade, no trajeto que você faz quando desce do ônibus até a sua casa. Sempre tem aquele ponto mais escuro, mais recuado, que é mais inseguro para as mulheres. Sempre tem aquele ponto em que os celulares são roubados. Vide Avenida Paulista, vide Centro de São Paulo. O que a gente precisa e o que eu defendo e o que eu farei, se Deus me der essa oportunidade, é a gente ter câmeras 24 horas fazendo essa vigilância e colocar o policiamento reforçado nessas zonas quentes, nessas zonas mais perigosas. E a gente vai fazendo isso até que a gente possa retomar o controle da cidade e eu possa virar para mulheres, idosos, todo mundo. Vocês podem circular com segurança porque tem uma prefeitura trabalhando. Sua réplica, Datena. O meu nome é José Luiz Datena e há 26 anos eu tento combater a violência indiscriminada numa cidade abandonada, largada ao léu. Você não tem o direito de usar as ruas, o direito de ir e vir, porque tem bandido que para roubar o seu celular, seu carro, sua moto, tira a sua vida. Tira a vida da sua mulher, do seu pai, da sua mãe. E a cidade é mentira que está segura, que está cada vez mais insegura. O prefeito da cidade, ele tem limitações legais. Tá? Ele vai cuidar da GCM. Quando o cara me vê candidato a prefeito de São Paulo, acha que eu vou criar esquadrão da morte. Eu sempre defendi tolerância zero com o bandido, mas dentro da legalidade. Sempre defendi tiroteio contra bandido dentro da legalidade. Quem cometer algum erro vai pagar por isso. E eu confio na nossa Polícia Militar, confio na nossa Polícia Civil e confio principalmente na GCM, que vai ser super aparelhada, mas não para sair matando indiscriminadamente. Vai ser super aparelhada com gente treinada, batalhões especiais, para salvar
de uma forma definitiva e livrar o povo da marginalidade que tem nessa cidade e continua crescendo. Tréplica da candidata Tabata. Tem um dos temas que aflige muito a gente, que eu mencionava mais cedo, que é o roubo de celular. E eu acho que esse é um bom exemplo, porque eu dizia mais cedo, tem que sim usar câmera, temos sim que reforçar o policiamento. E eu tenho inclusive um compromisso de trazer 1000 novos guardas e trazer uma gratificação, uma remuneração diferenciada para quem atua numa região perigosa, para quem consegue reduzir os índices de violência. Então vamos apostar na GCM, vamos apostar na formação dos nossos guardas, vamos apostar em inteligência. Mas só falar grosso, só gritar com bandido não é suficiente. E é por isso que eu venho batendo nessa tecla. Temos que usar inteligência, mas temos que ter independência. Não adianta de nada você ter um trabalho de investigação se a prefeitura sabe-se Deus por quê, não faz nada. Vamos falar do roubo de celular. É uma indústria, gente. Tem lá a pessoa que te rouba no ponto, na Avenida Paulista, mas ela é só a ponta de uma cadeia. Na sequência, o celular é repassado. Vai para desmanche, entram no celular, roubam todos os aplicativos e aquele celular é revendido. E muita gente nem sabe que está participando desse esquema criminoso, mas vai no box, vai no shopping e compra o celular sem nota fiscal. Eu fiz aqui um resumo, mas para dizer que se a gente entende com inteligência como é que a coisa funciona, a gente consegue atuar para sufocar e desmontar esse esquema. Primeiro passo, chama as operadoras. Vocês vão rastrear o celular. Vocês sabem que dá para rastrear. Chama a polícia. A gente vai mandar uma notificação. Quem não devolver vai ser intimado. Pega o celular, devolve para a pessoa. Mas qual que é o passo mais importante? Vamos mapear quais são os comércios, quais são os empresários grandões que estão lucrando com isso. E aí é cadeia, aí é firmeza. Não dá para eleger candidato que já foi condenado, que já foi preso, que tem ficha suja. Precisamos de alguém com inteligência, capacidade de articulação, mas independência e coragem para resolver isso. Obrigado, candidata. Nós vamos encerrar essa rodada agora com a candidata Marina Helena, que já percebeu por exclusão que pode fazer pergunta apenas para o candidato Pablo Marçal, correto? Fique à vontade, candidata Marina. Pablo, o orçamento de São Paulo se multiplicou nos últimos anos. Veio de cerca de 70 bilhões para mais de 110 bilhões agora. Isso significa que o pagador de imposto aqui na cidade está sendo cada vez mais levado dinheiro do seu bolso, aquele dinheiro que ele poderia gastar num plano de saúde, para comprar algo para o seu filho. Eu quero saber de você, qual que é o seu plano para reduzir impostos aqui na cidade de São Paulo? Candidato Marçal, sua resposta. Obrigado pela pergunta. Antes vou usar meu direito de resposta para lembrar uma coisa. Foram feitas 3 perguntas para o Ricardo e as 3 ele não respondeu. Aqui parece que ele respondeu que é da Marina, ele falou que não sabe o que acontece. Então significa que ele não pode ser gestor de São Paulo no próximo mandato. Por quê? Se está tendo algum tipo de esquema ou análise, né, de fraudes aí dentro do mandato dele e ele não sabe responder, isso é um grande problema. Segundo, ele não foi humilde para mostrar onde ele errou, que ele é o pior prefeito da história em relação à educação de São Paulo. Terceiro, ele foi injusto comigo, falando sobre processo de 20 anos atrás que não transitou em julgado, só para você saber, nunca toquei em nada de ninguém e se achar alguém eu pago 4 vezes mais. Agora eu quero ver ele, depois que ele encerrar esse mandato, comprovando os relatórios da Polícia Federal em relação às merendas, um desvio aí de mais de 1 bi e mais de 100 pessoas envolvidas. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o que nós queremos. Nós queremos justiça, porque é fácil bater no peito, estando no poder e usando a camaradagem para se proteger. Mas se você tiver a sensibilidade em tirar essa pessoa, que é pequena demais, para um cargo tão poderoso, alguém que não tem pujança, alguém que não tem capacidade de liderança, alguém que não tem capacidade de gestão, não tem espírito de comando, é só isso que a gente precisa. Aqui cada um tem seus defeitos e suas qualidades, mas dentre nós ele parece sim ser o menor. Essa é uma das justificativas que eu tenho para você de São Paulo, que eu entrei nessa concorrência. Eu não quero ver eu não quero ver Boulos sendo prefeito dessa cidade, não quero. Vendo a capacidade do Ricardo de não responder nenhuma pergunta, não justifica alguém estar num debate e falar que isso aqui é um debate sério, sendo que a pessoa não responde. E eu quero te pedir, para você ir no meu Instagram agora, reserva Pablo Marçal por SP, eu acabei de postar lá sobre a investigação, que é uma notícia. É uma notícia de mais de 100 indiciados.
Candidato Marçal, o senhor usou um apelido, foi rápido, pediu perdão, mas eu preciso ser rigoroso e serei com todos. Então o senhor acaba de ser advertido e perder 30 segundos das considerações finais. A réplica da candidata Marina Helena, 1 minuto e meio, candidata. Paulo, você reclamou que o prefeito não respondeu, eu espero que você responda na réplica, porque realmente é muito importante que quem está em casa saiba aonde que está indo o seu dinheiro, gente. Eu não sei se você se dá conta disso, mas cada vez que algum político vem aqui e faz 1000 promessas para você, que vai dar mais saúde, que vai dar mais segurança, que vai cuidar de você, que vai fazer mais e mais e mais, no fundo, tudo isso que ele vai fazer com o seu dinheiro suado. O brasileiro trabalha quase metade do ano para pagar imposto e não pode andar nem com o celular na rua. Olha, uma das coisas mais tristes que eu ouvi nessa campanha foi o depoimento de uma mãe no Jardim Ângela, que estava levando o seu filho para a escola quando apontaram uma arma na cabeça dele para levar o celular dela. Isso é um verdadeiro absurdo. Mas todo mundo fica aqui falando muito e fazendo muita promessa, mas você aí de casa tem que começar a se preocupar sim, que para onde vai esses recursos? Se a gente gasta menos com parasitas, com a companheirada, com o esquema, vai sobrar mais dinheiro para cuidar de você. E sim, dá para fazer muito mais cobrando menos impostos. E assim vai sobrar dinheiro no seu bolso para você cuidar de você e da sua família do jeitinho que você quer. Réplica para o candidato Marçal. Obrigado, Marina. Eu já estou fazendo isso, eu já estou diminuindo imposto, tendo uma campanha que não gasta nem R$1 de dinheiro público. Infelizmente, você e seu partido, Marina, endemonizavam essa prática, mas você também está junto aqui com todos eles, exceto eu, usando dinheiro público para a campanha. São mais de 120 milhões de reais. Inclusive o Luiz Inácio Lula da Silva, que quer combater a fome, transferiu para o Boulos 30 milhões para a campanha dele. O Valdemar Costa Neto transferiu 15 milhões para a campanha do Ricardo. Ou seja, são campanhas multimilionárias. Se você pegar os gastos com publicidade do Ricardo Nunes, 648 milhões de reais, eu fico imaginando o tanto de gente que está na fila de hospital agora ouvindo esse número. Sabe qual é o problema? Aqui eu não estou falando que vou fazer, eu já estou fazendo. Sou o único candidato nesse debate que não está tocando no seu dinheiro para fazer campanha eleitoral. E o que você precisa de saber é o seguinte, nós geraremos 2 milhões de empregos nas periferias e a Prefeitura vai trazer benefícios para as empresas que tiverem 80% dos seus colaboradores morando no mesmo bairro dessa empresa. Qual o motivo? Desafogar o trânsito, diminuir essa poluição, aumentar seu desfrute como cidadão e levar você a sério. Não tem essas propostas aqui, eu dei uma acompanhada no que eles estão fazendo, não tem essa pujança da periferia. Eu quero fazer com que você tenha sua escritura, eu quero fazer com que você que se empenhe com a sociedade sempre pague menos impostos. Todo governo conservador da história do mundo diminui imposto, todo governo de esquerda aumenta a despesa e para cobrir o rombo das despesas, assim como o presidente Lula está fazendo hoje, precisa de aumentar impostos. Os 2 deputados que nós temos aqui são deputados que votam com o governo e têm aumentado o DPVAT, têm aumentado os impostos que você às vezes não vê na calada da noite, mas seu orçamento vê, falta carne na sua casa, falta bebida na sua casa, falta roupa na sua casa. Eu estou aqui e já estou te provando, o único candidato, não vote em candidatos que usam o fundão eleitoral, vote 28, o dia da vingança do povo, quando você... Tempo esgotado, candidato, mas muito obrigado a todos vocês. Bem, durante a fala do candidato Marçal, o candidato Boulos fez um pedido de direito de resposta que já foi analisado e foi negado, candidato. Agora eu preciso fazer um lembrete a todos aqui que, em hipótese alguma, deixem seus lugares na tribuna do debate. Se precisarem fazer pedidos de direito de resposta, façam levantando a mão, falando, chamando a minha atenção. Estou de olho em todo mundo aqui, estamos todos no mesmo ângulo de visão, combinado? Bem, os candidatos vão continuar a se enfrentar agora, mas com a ajuda de perguntas dos jornalistas do Grupo Record. Veja as regras. O jornalista escolhe a quem vai dirigir a pergunta e também qual candidato vai comentar. Quem responde tem 2 minutos e 30 segundos. Quem comenta, 2 minutos. E o candidato que respondeu vai ter mais 1 minuto e 30 segundos para a réplica. Todos vão responder e comentar uma única vez na rodada. Tempos compreendidos, vamos em frente. A âncora do Jornal da Record abre essa rodada. Cristina Lemos, bem-vinda. Quem vai responder a sua pergunta e qual candidato comenta?
Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite a todos. A minha pergunta vai para Ricardo Nunes, com comentário de Guilherme Boulos. Em frente. Candidato, a sua candidatura tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive escolheu o vice na sua chapa, indicou esse vice. Em caso de vitória, o ex-presidente vai indicar cargos na sua gestão? Sua resposta, candidato. Obrigado pela pergunta. Olha, inclusive está aqui o vice, Coronel Melo Araújo, que inclusive presidiu o CEAGESP durante 2 anos. Lá no CEAGESP haviam 90 milhões de dívidas, exploração sexual infantil, crime organizado, corrupção. Nos 2 anos que o Coronel Melo dirigiu o CEAGESP, zerou a dívida, trouxe uma empresa com a saúde financeira, acabou com a exploração sexual, acabou com o crime organizado. Esse é o meu vice, que teve indicação do presidente Jair Bolsonaro, a qual eu agradeço. Uma pessoa que, inclusive, comandou a rota, policial militar, a família tem 100 anos de serviços prestados à sociedade. É aquele homem que tem um orgulho de tudo que fez em defesa das pessoas honestas aqui da nossa cidade de São Paulo. Então, tenho muito orgulho, queria cumprimentar, inclusive, aqui o Coronel Melo Araújo. O presidente Bolsonaro, como os demais partidos, fazem parte de uma grande frente ampla. Eu tenho muito orgulho para que a gente possa continuar esse trabalho importante. Por exemplo, aqui se falou de absorvente das pessoas de rua. A gente já faz, eu instituí, nós temos 27 consultórios de rua, são consultórios que atendem as pessoas em situação de rua, e lá você tem médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, para fazer o atendimento às pessoas em situação de rua. E nesse trabalho que a gente faz humanizado, como foi dito aqui anteriormente, que eu quero dar continuidade, quero contar com o seu apoio votando no 15, porque eu sou o caminho seguro de quem já fez, está fazendo, tem experiência, centrado, uma boa equipe para cuidar das pessoas da nossa cidade. Eu fiz a vaga para 29.400 pessoas em situação de rua. Sabe quantas vagas nós tínhamos? Eu preciso aproveitar, porque foi falado várias coisas aqui, um monte de gente falando mal da nossa cidade, e a oportunidade de poder esclarecer para você. Nós tínhamos 16 mil vagas. Saímos de 16 mil vagas para 29.400 vagas. Aluguei 4.000 vagas de hotel. Peguei a diária do hotel para atender os idosos e as famílias com crianças. Eu fiz as vilas Reencontro. Já entreguei 10. São vilas com casas de 18 metros quadrados. Se tiver uma família, um casal com bebê, tem a cama de casal e o bercinho, com seu banheiro, com a sua cozinha. Tem horta comunitária. Tem o curso profissionalizante para a pessoa poder fazer o curso e ter a sua autonomia. Isso é muito importante. É o que a gente deseja para a nossa cidade. Primeiro, verdade e compromisso, que a gente vá avançando, cuidando de todos. Candidato, vamos ao comentário. Vocês perceberam que o Ricardo Nunes não respondeu a pergunta da jornalista. Impressionante. Ele usa esse método, né? Ele não responde nunca. É porque tem coisas que não tem resposta. De como ele ficou 3 anos e meio e fez tão pouco. Veja, população em situação de rua, eu não vou nem entrar nesse debate. Eu vou deixar você que está assistindo avaliar e julgar. Você acha, você que anda em São Paulo, que tem menos gente na rua do que tinha 3 anos atrás, quando o Ricardo Nunes entrou? Gente, só quem vive na fantasia, no mundo da propaganda dele. Agora, se me permite, a jornalista citou o vice do Ricardo Nunes, Melo Araújo, indicado pelo Bolsonaro. Certa vez, vocês vão poder ver isso, está nas redes sociais. Eu, aliás, vou subir agora essa declaração na minha rede social, guilhermeboulos.oficial. Entrem lá. Ele disse que o morador da periferia tem que ser tratado pior que o morador dos jardins. Exatamente isso que você está ouvindo. Você que é do Capão, da Mboi-Mirim, de Perus, de Parelheiros, do Itaim Paulista, de Itaquera, do Jardim Helena, Lajeado, Guaianazes, São Mateus, na cabeça do vice do Ricardo Nunes, você tem que ser tratado pior do que quem mora no bairro rico de São Paulo. Tá lá, podem ir na minha rede que vocês vão ver essa declaração assim que ela subir. Então, gente, é inaceitável. Eu quero ser prefeito de São Paulo para que o morador de qualquer bairro da periferia seja tratado com o mesmo respeito que o morador dos jardins. Para que não fique um ano esperando uma consulta ou um exame no hospital. E é para isso que eu vou fazer o poupa-tempo da saúde, que vai zerar a fila. Para que não fique entulhado nos ônibus igual sardinha em lata. E aí,
Cabe a você julgar como está a cidade hoje. Agora responda, Nunes, a pergunta. Tempo esgotado. Réplica, candidato Nunes. Olha, Guilherme Boulos, a gente lamenta, né? Uma oportunidade, já tivemos experiências tão negativas nos debates anteriores, você só fazendo crítica, experiência nenhuma administrativa. Olha a gestão do partido que está na coligação com você, você fala da saúde, o Haddad prometeu 10 itens, cumpriu 1, não cumpriu 9, isso é relatório do Tribunal de Contas do município. Aumentou em 63% a fila de exames e está na matéria dessa casa, da Record, que eu posso colocar na minha rede, agora virou aqui esse negócio de colocar na rede, para ficar mais fácil de achar. O que a gente precisa é poder ter seriedade, é falar daquilo que está fazendo e que vai fazer. Você nunca fez nada, não sei lá, e liberar o Janones, que fez rachadinha. Sua única grande ação como político foi lá, além de ter feito as invasões, ter feito as ocupações, como por exemplo lá na região sul da área de Mananciais, que em 2013 fez aquela invasão, passado 11 anos, aquelas pessoas foram iludidas, estão lá em barracos de plástico azul e preto. Agora, eu estive lá esses dias, faz que nem eu, estou fazendo o maior programa habitacional da história da cidade, maior programa, 72 mil unidades entre entregues em obras e contratadas, e o Coronel Mello é um cara honrado, teve honra de tudo aquilo que ele fez na sua vida pública. Obrigado, candidatos. Um alerta a todos os candidatos que não façam gestos das suas posições, não precisa nem tentar falar, o microfone está desligado quando não é sua vez de falar. O candidato Marçal, inclusive, me fez uma pergunta e eu acho justo dividir a resposta com todos. O candidato Boulos foi alertado para não sair da sua posição, mas não foi advertido, por isso não foi punido, porque ele deu 2 passos ao lado para fazer um pedido de direito de resposta, e não para afrontar qualquer um dos senhores. Mas fiquemos nas nossas posições, nas suas posições, e peço uma palavra diretamente para mim. É a vez do âncora da Record News, Rafael Algarte, fazer a sua pergunta. Rafael, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os candidatos. A minha pergunta vai para o candidato Pablo Marçal e com os comentários de Tabata Amaral. Candidato, o presidente nacional do seu partido, ele foi acusado de ter uma ligação com o crime organizado. Em outro momento, o senhor disse numa entrevista que honraria, naquele momento, a palavra de Avalanche. Em outra entrevista, o senhor também confirmou que o PRTB não teria espaço no futuro governo. Caso o senhor seja eleito, então, prefeito de São Paulo, qual vai ser a liderança ocupada pelo presidente do seu partido e também os outros integrantes do seu secretariado? Candidato Marçal tem a palavra. Não vai ter, assim como eu sou o único candidato que já mostrou alguns dos secretários, né? A gente colocou o Sintra para cuidar do dinheiro dessa cidade e eu nem consultei ele, porque o nosso combinado é muito simples, é viabilidade eleitoral e eu sonho no futuro do Brasil e bem próximo a gente não precisar de partido político para ter viabilidade eleitoral, porque assim como a Tabata falou sobre o Boulos, em relação a o que o PSOL acredita, não dá para acreditar na figura do Boulos que está aqui. Essa figura de marqueteiro, né? O marqueteiro desenhou ele, assim como fez com o Lula para ele vencer a eleição. Ele que é de extrema esquerda, o Boulos, ele tem um partido que é 100% contra aquilo que ele está pregando na eleição, para ver se consegue ir para o segundo turno, mas não vai ter o segundo turno, você vai votar no 28. E aqui eu quero deixar bem claro que deve ser muito mal arranjada essa solução aí do Ricardo em chamar o capitão Bolsonaro de tenente, está mais perdido que segue tiroteio. Sobre o Leonardo, não foi instaurado nenhum procedimento a não ser uma notícia. E se for e tiver alguma ligação, espero que pague. Caso contrário, peço que todos aqueles que se levantaram contra ele, que também dê espaço na mídia para mostrar verdadeiramente quem ele é. Agora, o Leonardo, ele foi o cara que resistiu a todas as pressões dos partidos que estão aqui, resistiu todo tipo de ataque para manter essa candidatura. E aqui vai meu respeito para você, não tirando a sua responsabilidade, caso você tenha alguma ligação, né, com o que noticiaram. Vocês estão assistindo aqui um debate eleitoral e parabéns pela condução aqui da Rede Record. O debate, quando é nobre, ele começa nobre, ele vai até o final de maneira nobre, e assim a gente espera. Eu quero que você avalie o perfil comportamental de cada um, o que fizeram para estar aqui hoje, o dinheiro público que eles tocaram, que é o dinheiro de quem não tem comida agora, o dinheiro de quem não tem moradia agora, o dinheiro de quem não tem cirurgia agora para fazer a cirurgia, 192 mil pessoas.
É a fila de 447 mil pessoas que estão precisando de exame. São filas intermináveis. Por que essas pessoas estão assim? Elas estão assim porque as que estão no debate não respeitam o dinheiro público. A Tabata, que vai falar agora, ela deve ter recebido um pouco mais de 14 milhões. O Boulos é o candidato do sistema, é o que mais recebeu dinheiro público aqui. Em terceiro lugar, vem o Ricardo Nunes. Todos eles não têm um pingo de vergonha em usar esse dinheiro. Eu sou o único candidato, eu quero te pedir, não vote em quem usa dinheiro público, o número é 28. Seu comentário, candidata Tabata. Rafael, muito obrigada pela sua pergunta. Esse é um tema que me preocupa bastante. Foi feito um levantamento recente pela polícia que mostrou que o crime organizado está investindo o PCC 8 bilhões de reais nas eleições municipais nesse ano. Porque o crime tem tanto dinheiro nesse país, infelizmente, que ele hoje se usa de contratos públicos para esconder, para lavar esse dinheiro. Então, sim, me preocupa muito que a gente tenha um candidato nesse debate que tenha tantas conexões com pessoas que comprovadamente são ligadas ao crime organizado. Existe inclusive um áudio do Avalanche, presidente do PRTB, partido de Pablo, em que ele diz que ele é do PCC. Todo mundo pode se explicar, mas o áudio está lá e foi ele que gravou. Eu aproveito a oportunidade para trazer a quem está nos acompanhando a importância da gente conhecer as pessoas. Não é só a palavra, não é só a aparência aqui, é ir atrás do histórico. Onde nasceu, está aqui por quê? Quando teve a oportunidade, fez por onde? Qual que é o projeto? E eu tenho muita alegria de chegar aqui como a candidata mais jovem, sim, tenho 30 anos, mas como uma candidata que tem vivência. Eu sei o que é você depender do SUS. Por 20 anos da minha vida, nunca se considerou um convênio lá em casa, porque essa não era uma opção. Eu sei o que é depender de transporte público. Eu sei o que é estudar na escola pública. Assim como eu sei o que é ter acesso à bolsa de estudo e a oportunidades que só São Paulo podem oferecer. Eu passei os últimos anos da minha vida, 6 deles como deputada, tentando retribuir as oportunidades e as bênçãos que eu recebi. Foi por isso que escrevi e aprovei projetos muito importantes, que coloca absorvente nas escolas, a vacina para os professores na pandemia, o pé de meia. São R$200 por mês, mais R$1.000 por ano, para nenhum jovem desistir da educação. Conheçam a história e façam o julgamento de vocês. Réplica do candidato Marçal. Faltam quase 7 dias aí para a gente definir o futuro dessa cidade. Um candidato aqui está desesperado para não perder o conchavo com 12 partidos políticos, vai ser usado só como instrumento de decoração e quem vai mandar são os grandes caciques como Milton Leite, Kassab, Temer e tantos outros que a gente já conhece e não quer que toque mais essa cidade, porque esse grupo aí vai ficar 12 anos governando essa cidade do jeito que ela está. Tem outra candidata que está sonhando, ela parece ser uma boa candidata. E tem outra que quer, na próxima eleição, com o partido, não sei se é a intenção dela ou do partido, só eleger deputados federais. Tem um outro que quer levar a gente lá para Cuba e para Venezuela. E outro que, de fato, já mostrou que não tem a capacidade para isso. O que eu quero te pedir? Respira bem fundo e pense aí no seu coração. No dia 6 de outubro, você vai encarar alguém, eu quero te fazer um desafio. Independente em quem você vai votar no 13 do PT. Se você é PT roxo, você vai chegar ao 13 e confirma. Mas antes de fazer isso, eu quero te pedir algo, um desafio. Ouça seu coração. Antes de mais nada, digitar qualquer número, você vai digitar o número 28. E eu quero te ver ali no contato íntimo, só nós dois, cara a cara, ali naquela urna. Digita o 28, olha pra mim ali e segue seu coração. Se você achar que o futuro não merece ser clicado ali, você desiste, muda seu número e faça o que o seu coração mandar. E vai aí, ó, 28. Obrigado, candidatos. Bem, eu preciso alertar que o candidato Nunes fez um pedido de direito de resposta, foi avaliado e negado, candidato. Nós vamos receber agora a presença da jornalista Bruna Lima, que pergunta em nome do portal R7. Bruna, boa noite para você, para quem vai sua pergunta e quem vai fazer o comentário. Boa noite, Eduardo. Boa noite, candidatas. Boa noite, candidatos. A minha pergunta vai para Boulos com comentários de Marina. A pergunta é o seguinte, candidato. O senhor liderou o movimento dos trabalhadores sem teto por muitos anos e aí, por isso, organizou, também participou de várias ocupações. Caso o senhor seja eleito, há dúvida de parte do eleitorado de como o senhor vai conduzir a questão da invasão, e essa também é uma dúvida que eu tenho. Como o senhor vai lidar com isso? Mas,
Quem será o seu secretário de habitação? E, por fim, qual vai ser o papel do MTST e também do PSOL na sua gestão, caso o senhor seja eleito? O candidato Boulos tem a palavra. Obrigado, Bruna, pela sua pergunta, agradeço. Olha, eu tenho o maior orgulho da minha trajetória atuando 20 anos ao lado das pessoas que não têm casa, que não têm moradia. Quem está aí na sua casa e sabe como é duro, às vezes, morar numa área de risco, morar de favor na casa de alguém, ou então ter que escolher no fim do mês entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Eu consegui, junto com o movimento social, garantir casa para mais de 15 mil famílias sem a caneta na mão. Imagine o que a gente vai poder fazer com a caneta. E não foi tomando nada de ninguém, não. Não foi tomando casa dos outros. Isso é a fake news de alguns candidatos, que inclusive têm vergonha de dizer o que fizeram no verão passado. Eu estou aqui de peito aberto. A minha história de vida é um livro aberto. Não nego nada. Agora, tem gente aqui, se for falar o que fez nos últimos 20 anos, a ficha corrida é longa. Eu tenho orgulho de ter estado lutando com pessoas contra despejos. Você sabe o que é? Você ver uma mãe perdendo tudo, perdendo o último colchão, vendo a sua casa derrubada, é um dever moral estar junto com essas pessoas. E é isso que eu fiz ao longo da minha trajetória. E como prefeito, não vai acontecer ocupação de movimento social. Porque ocupação acontece quando não tem política de moradia. E eu vou ter a maior política de moradia da história dessa cidade. E não é só casa, não. Nós vamos fazer casa para quem precisa, para a população em situação de rua, para as pessoas que estão em área de risco, para quem está morando de favor, para quem não consegue pagar aluguel. Vão ser pelo menos 50 mil moradias que nós vamos fazer. Mas mais que isso, nós vamos urbanizar a favela. Você que mora numa comunidade, a gente vai dar condição que você viva com mais dignidade. Inclusive melhorar a sua casa. Quem às vezes mora numa casa sem reboco e que o filho fica com problema respiratório, bronquite, porque tem infiltração, a gente vai te ajudar a rebocar, a pintar, a melhorar a sua casa. E uma outra coisa que eu não abro mão, viu, Bruno? Que é regularização fundiária. É fazer com que as pessoas que já moram nas suas casas há muito tempo possam ter a escritura em papel passado para deixar para o seu filho, para o seu neto. Pode confiar. Vota no 50 que vai ter o maior programa de regularização da história de São Paulo. Seu comentário, candidata Marina. Gente, como é que pode, gente? Tudo realmente é possível com marketing na política. É inacreditável. Boulos, vamos lá. Primeiro, você foi líder do movimento do Sem Teto. Um movimento que foi responsável, sim, por invasão de propriedade privada, mas não só isso. Você também invadiu prédios públicos, Boulos. Você invadiu e quebrou e depredou ministério, Boulos. Você invadiu secretarias aqui em São Paulo. Por muito menos, gente, por muito menos o que você chama de terrorista lá do 8 de janeiro, gente que escreveu, perdeu o mané com batom, tá longe do convívio dos seus filhos. Essa que é a realidade. Você sim invadiu propriedade privada e pública. Outra coisa, Boulos, importante de ser dita aqui, esses movimentos, gente, nunca foram para dar moradia para as pessoas. Esses movimentos, eles existem pela busca pelo poder. Teve aí a CPI do MST e a mesma coisa aconteceu também, várias denúncias do MTST, sim, inclusive de cobrança de aluguel. Eles invadem e depois cobram aluguel de quem está morando ali para o movimento, obrigam as pessoas a participar. Tudo isso, gente, eu estou falando aqui, mas vocês podem ver nas minhas redes Marina Helena BR no Instagram, tá tudo comprovado. E outra coisa, você vem falar de regularização fundiária, Boulos, sério isso? O seu partido, assim como o PT, entraram no Supremo Tribunal Federal para acabar com esse projeto. Foi esse projeto no governo anterior que você reclama tanto que distribuiu mais de 400 mil títulos de propriedade e você quer acabar com essa possibilidade. Candidato Boulos, o senhor tem uma réplica agora. O senhor me pediu um direito de resposta? Sim, ele vai ser analisado. 2 pedidos de feitos serão analisados, mas o senhor tem antes a sua réplica. 1 minuto e 30. Gente, é inacreditável
que tem alguém que venha para o debate só para mentir, inventar, atacar de maneira despropositada. Mas eu quero falar com você que está em casa, que é o mais importante. Eu desafiei todos eles que me atacam a dizer uma casa que o Movimento Sem Teto invadiu. Sigo esperando que eles digam essa casa. Ao contrário, eu digo para eles e para você que está em casa, quantas casas a gente já entregou. Vai lá na Bento Guelph, em São Mateus, e veja o condomínio Dandara. 216 apartamentos construídos pelo movimento em parceria com Minha Casa Minha Vida. Em Itaquera, no Parque do Carmo, no Planetário, está lá 2.650 apartamentos em construção. É chave, é vida para as pessoas. Tem gente que não sabe o que é isso, não sabe a dureza de quem está sendo despejado, de quem não consegue pagar um aluguel, de quem não tem uma casa. Aí é fácil ficar falando qualquer coisa aqui em debate. Aliás, essa é a minha diferença para boa parte dos meus adversários aqui. Eu não estou na periferia de 4 em 4 anos, abraçando criancinha, tomando café em lata de molho de tomate, fazendo cena. Eu moro na periferia, sou morador do Campo Limpo, vivo na periferia, né? E convivo com as pessoas e com a luta das pessoas, o desafio diário, não só em tempo de eleição. E é por isso que eu quero ser prefeito. Pela primeira vez, São Paulo vai ter um morador da periferia na cadeira de prefeito. Vota 50. Candidatos, obrigado. Bom, candidato Boulos, os seus 2 pedidos de direito de resposta foram negados. Eu aproveito para fazer um lembrete a todos aqui. Esse já foi o 6º pedido de direito de resposta. Todos eles foram prontamente negados. E ele tem uma função bastante nobre, né? Vamos combinar. Ofensas pessoais. Para isso que servem os pedidos de direito de resposta, mas não se acanhem. Podem continuar pedindo e nós analisaremos prontamente. A jornalista Cristina Lemos está de volta para mais uma pergunta. Cristina, para quem vai? A pergunta vai para a Datena com comentário de Ricardo Nunes. Candidato, o senhor já declarou publicamente que preferiria ter concorrido ao Senado e não à Prefeitura. Também tornou-se público o destempero do senhor depois de provocação dura. Como que o eleitor pode ter certeza de que o senhor terá serenidade para governar e que também não vai abandonar o cargo, caso seja eleito, para concorrer ao Senado em 2026? Primeiro, eu tenho aqui fazer uma colocação. Eu comecei a defender o que todo mundo está defendendo aqui há muito mais tempo. Comecei aqui na Record, porque eu sou um candidato que tem quase 70 anos. Então, tudo que eles estão se vangloriando de falar, eu já estou fazendo isso há muito mais tempo aqui. Eu cheguei a denunciar, por exemplo, né, que ia ter crime organizado em São Paulo, Rio de Janeiro, e fui taxado como se fosse um cidadão sensacionalista. Eu queria perguntar para essas pessoas que diziam que eu era sensacionalista, o que é o crime organizado aqui. Quanto à sua colocação de destempero, me desculpe, eu vou respeitar a democracia e o povo e vou responder dentro da maior fineza possível. Se você fosse chamada pelas palavras que eu fui chamado aqui, de uma maneira lamentável, por crimes que eu jamais respondi, e como disse o Ricardo, eu também não fui indiciado por nada e nem condenado por nada. Eu não sei qual seria a sua reação. Se atacarem o povo de São Paulo de uma maneira brutal, ele vai ter a minha defesa, com a minha coragem. Não é destempero, eu apenas me defendi. E não quero levar esse caso à frente aqui. Isso será discutido na justiça. Porque eu prometi a quem está assistindo o debate que eu não vou falar disso aqui e só vou falar disso da justiça, que é o foro adequado. Vocês querem que haja uma campanha democrática e tentam criar situações que não são democráticas. Então, eu estou respondendo dentro daquilo que eu prometi. Eu quero manter o nível até o fim do debate. Quanto ao que a senhora perguntou, a senhora pode contar com o que acha que é destemperança, mas é coragem, não ter medo de bandido de PCC, de não ter medo de bandido de milícia, de não ter medo de bandido, com essa coragem que eu vou defender São Paulo. E a outra pergunta, se eu vou desistir mais uma vez, que é isso que você ensinou, eu teria desistido antes desse debate e antes do debate da Globo, que é na semana que vem. É aquela história, se eu for eleito prefeito de São Paulo, vão perguntar se eu vou renunciar ao cargo. Candidata Atena,
Ok, dada a sua resposta, o comentário do candidato Ricardo Nunes. Cristina, muito boa a tua pergunta. Esse tema é fundamental. O escolhido pela população daqui a uma semana e depois no segundo turno é aquele que vai cuidar de 12 milhões de pessoas. São mais de 4 milhões de imóveis nessa cidade que tem que recolher o lixo toda semana. São mais de 1 milhão de alunos que vão para nossas escolas. Mais de 4.200 que tem que ter o professor, tem que ter alimentação, uniforme, material escolar. São mais de 17 mil quilômetros de rua que tem que fazer manutenção nas praças. Olha, é uma responsabilidade enorme. Uma ação do prefeito impacta na vida de 12 milhões de pessoas. Nós temos que manter a geração de emprego e renda. Não dá para ter alguém destemperado, porque todos os dias, eu tenho aqui a responsabilidade de resolver uma série de problemas. Obviamente, não estou falando do caso específico de alguém que faz uma provocação até a pessoa sair do sério, que tem aquele objetivo, né, de pegar e provocar. Mas é de fundamental importância esse tema, para a tua avaliação, para a tua análise. A cidade de São Paulo é maior do que muitos países. Nós estamos falando da maior cidade da América Latina, a 5ª maior metrópole do mundo. Imagina alguém que sempre fez desordem, como que vai ter ordem? O que está na nossa bandeira do Brasil, pessoal. Ordem e progresso. Não é possível ter progresso sem ordem. Quando o Boulos vem falar que nunca invadiu, me desculpe, Boulos. Você acabou de falar da habitação lá eu não estou falando verdade aqui. Lá em Itaquera, aquele terreno era particular, privado, que invadiram a Copa do Povo. Você está falando aqui, tem Boimirim, o terreno era particular. Aliás, é particular até hoje. Você ficou me impressionando para desapropriar. Então, precisa ter sensibilidade, para saber ter ordem e ter muita tranquilidade, equilíbrio emocional. Candidato da tela, o senhor tem uma réplica. Você sabe o que eu acho gozado? Destempera não dá segurança nesse tempo todo que ele está como prefeito. Destempera não dá saúde, educação, alimentação. Destempera deixar as pessoas na rua. Isso é destempero. E ele não respondeu a quase nenhuma pergunta que lhe foi dirigida até agora. Isso é destempero. É destempero total. Você não cuidar do povo para quem você foi eleito, aliás, não foi eleito, veio no pojo do Bruno Covas. Se você não cuidar desse povo, isso para mim é o pior destempero que existe. Não há destempero maior do que você ignorar a fome das pessoas por aí. Não há destempero maior que você não tomar conhecimento do PCC que anda de ônibus em São Paulo. Não há destempero maior do que você não ter hospitais funcionando quando precisam funcionar. Não há destempero maior quando alguém vai buscar um remédio no hospital ou num posto de saúde e não tem remédio, ou numa UBS. Isso é destempero. Se destempera lutar pela população, se destempera brigar por você, como comecei a fazer aqui na Rede Record há 26 anos atrás, e tenho orgulho de ter quase 70 anos de idade. Se isso é destempero, pô, eu sou o cara mais destemperado do mundo, porque eu vou defender você com todo esse destempero até o fim da minha vida e à morte, se precisar. Obrigado, candidatos. Bom, nesse momento quem pergunta é Rafael Algarte, mais uma vez, da Record News. Rafael. A minha pergunta vai para a candidata Tabata Amaral e com os comentários de Pablo Marçal. Candidata, se as pesquisas se confirmarem, a senhora não chega ao segundo turno. Já olhando para essa realidade, uma possível disputa entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, quem a senhora apoiaria? Candidata Tabata tem a palavra. Rafael, muito obrigada pela sua pergunta. Eu entendo a ansiedade, mas é muito importante que a gente tenha respeito com as pessoas que estão acompanhando esse debate. Porque robô, graças ao bom Deus, não vota. Mas gente de carne e osso, gente que sabe quão difícil é você chegar num posto e ficar lá a madrugada toda para chegar a tua vez e falar: volte amanhã que acabou a senha. Quão difícil é depender do transporte público nessa cidade e ver que só aumenta, os ônibus cada vez mais caindo aos pedaços, as linhas antigas que não mudam nunca, as pessoas passando 2 horas e 46 na média, quase 3 horas. Imagina quem está em Marcilac, quem está em Cidade de Tiradentes, essas pessoas de carne e osso, que podem não estar gritando, esbravejando na rede social, elas estão aqui atentas ao debate e elas sabem que todas as palhaçadas que infelizmente aconteceram nas últimas semanas
até dar risada. Até eu dou risada, é melhor rir do que chorar. Mas a gente sabe que o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai impactar a nossa vida pelos próximos 4 anos. Eu dizia aqui que tenho vivência, que não falo de teoria, não falo porque turistei. Tenho um orgulho danado de ter nascido na periferia de São Paulo, ser filha de uma baiana e um paraibano, ser filha de uma diarista e um cobrador de ônibus. Porque se eu cheguei aqui, é porque, primeiro, eu tive uma família que se sacrificou para formar os 2 filhos na faculdade e, segundo, porque eu tive uma igreja que se fez presente na minha vida desde sempre e a educação transformando a minha vida. E eu trago isso porque é com essas pessoas que a gente está falando. Tentaram roubar de você o direito de comparar as propostas, de conhecer as pessoas, de conhecer os projetos. Tem um soco, tem uma discussão, tem uma agressão que é para você não perceber que a maioria que está aqui não tem ideia do que está falando, não lhe respeita, não tem condição de ser prefeito ou prefeita. E muita gente aqui, porque não tem uma coisa para falar da minha história, porque sabe que eu juntei time, porque sabe que eu trabalho, que eu tenho entrega para mostrar, vira e fala, é ótima, mas é muito nova. E desde quando ser novo é uma coisa ruim? Tá faltando gente com energia, com disposição, que trabalhe de domingo a domingo como se todo dia fosse véspera de eleição. Ficar 3 anos sem prefeito teve um custo muito alto pra gente. E a melhor resposta que a gente pode dar para essa mediocridade é uma mulher séria e... Tempo esgotado, candidato. Obrigado. Comentário do candidato Marçal. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Quando eu entrei, estava com 5 pontos, foi para 7, 10, 14, 18, 21, 26, 28 e na Veritá, que saiu ontem, está 34%, salvo engano, ou 32%. Eu estou em primeiro lugar na Futura, primeiro lugar na Veritá, que acertou o resultado de Senado e governo do Estado anterior. Meu partido não está colocando um único real nessa campanha. Eu, Pablo Marçal, não coloquei nenhum recurso meu pessoal e nem de empresa minha, mas recebemos doações das pessoas que podem ajudar. E aqui eu faço um apelo para você. Tem que acontecer uma revolta do povo no dia 6. Todos esses candidatos aqui estão gastando seu dinheiro para fazer propaganda enganosa no rádio, na TV. Os marqueteiros que estão sentados aqui, eles nem preocupam com o resultado, porque eles vão embora com os milhões de reais deles. Não vai ter segundo turno. Eu queria que você mentalizasse isso, falasse isso com as pessoas. No Data Povo, que é olhar na rua, eu, Pablo, nunca vi um voto destinado a Ricardo Nunes, a não ser de gente que está balançando bandeira recebendo R$100. Eu vejo o voto do Boulos, sim, tem os votos, nunca vi até hoje, na rua, um voto da Marina, não vi voto da Tabata, vi voto do Datena, achei voto do Datena na rua, impressionante achar voto dele. Agora, se você entender que essas pessoas, elas não cumpriram o papel social, não têm capacidade de gestão, não têm capacidade de liderança, são absurdamente pequenas para o tamanho do problema que é sentar aí nessa cadeira de São Paulo, você vai decidir, porque a gente é um povo de trabalho, nós somos um povo de fé, trabalho e prosperidade. Sabendo disso, no dia 6 você vai fazer o quê? Você vai fazer o M, conta comigo para o que der e vier. Eu quero que você guarde no seu coração esse número, não é o número mais famoso daqui, mas é um número que pode mudar a realidade do seu filho, da senhora, que é mãe solteira. Você pode mudar por causa disso. E eu quero pedir no 28. Réplica, candidato. De fato, eu não tenho uma máfia digital que está impulsionando minha candidatura, não tenho inúmeros partidos que estão financiando minha campanha. De fato, eu dependo de você que está nos acompanhando. Eu tenho a alegria de estar todo dia na rua, porque eu não sou deputada de gabinete e não serei prefeita de gabinete. Eu gosto é de andar, de ouvir as pessoas, de estar junto delas. Só hoje fui para o Largo 13 em Santo Amaro, fui para a Liberdade, fui para o Jabaquara. E o mais gostoso de tudo é que sim, esse dinheirão todo a gente não tem. Então você não vai me ver 6 minutos na TV, nem o povo lá bandeirando para mim, nem inúmeros anúncios na rede social. Mas toda vez que eu vou para a rua, tem uma senhora para dizer que está rezando por mim, tem uma mulher para me dar um abraço apertado, tem uma criança para dizer, como disse hoje, eu vou ser igual você quando eu crescer. Tem gente para me dar força e falar, não se preocupa não, que a gente vai fazer a sua campanha, que a gente está com você. Isso você não compra.
É sim, com fé em Deus e com um trabalho danado, mas na minha vida nada nunca foi fácil. Vocês acham que é fácil? A filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus se formar na faculdade, em uma das melhores faculdades do mundo, se eleger deputada, ser escolhida a melhor deputada do Congresso 2 vezes, não é fácil não. Mas eu nunca estive sozinha e eu conto demais com vocês, porque vocês sabem que vão poder contar comigo. Obrigado, candidatos. O candidato Marçal fez